Dos hobbies mais desgraçados, estranhos, curiosos que a gente tem por aí, nenhum deles demanda menos amor próprio do que exploração em cavernas. Eu já fiz alguns vídeos no canal falando sobre explorações em caverna porque é um tema que me fascina muito. Porque como que pode ter pessoas nesse mundo que olham para um buraco de 3 centímetros nomeado de Rego do Belzebu e falam: não, vou entrar nesse bagulho aí. Aí de resto, né, acabou, a história é essa mesma. E não, irmão, a gente não tá falando de cientistas, exploradores que fazem isso pra mapear as cavernas, descobrir novas espécies ou até novos minerais, o que eu ainda acho uma péssima ideia, né? Você olha lá o cientista e fala: você vai descer aí mesmo? Você tem certeza que é uma boa ideia? E o cara sem nem pensar só fala: vou, mano, é pela ciência. Aí a próxima coisa que tu olha é o de sempre. Esse é mais um vídeo onde eu irei julgar hobbies, mas no caso de hoje eu não vou nem julgar um hobby, né? Eu vou julgar só algumas pessoas meio neurodivergentes. Mas antes de tudo, não se esquece que às 2 horas da tarde hoje tem live lá na Kik jogando um joguinho bizarro, meu Deus do céu. Vão lá me ver, vão lá. Quando a gente fala de explorações de caverna, a primeira coisa que vem em mente são as cavernas. Cavernas são formadas de vários jeitos diferentes, depende da caverna, depende do lugar e vários outros fatores. Mas dando uma explicação completamente mastigada, a caverna fica desse jeito normalmente por conta da água, que acaba gerando uma reação química onde ela fica levemente ácida e com o passar dos anos e anos e anos, as cavernas vão sendo moldadas desse jeito. Exploração em caverna também parece ser um hobby extremamente interessante, porque nem todas as cavernas são o Rego do Belzebu. A gente tem cavernas que ainda são apertadas, mas grandes o suficiente para você não se sentir literalmente morrendo dentro delas. O que, curiosamente, este método de explorar não é muito popular. Você faz isso daí, é o modo casual da exploração, tá? Você não entrou na ranqueada ainda. A gente também tem cavernas estupidamente colossais, como a Sondong, a maior caverna do mundo em tamanho. Olha o bagulho, vai dar uma floresta dentro dela. Porém, com o passar dos anos, o que foi ficando popular é esse tipo de exploração em caverna. O tipo de exploração que a thumbnail é uma pessoa que parece estar completamente em puro sofrimento, mas aí tu lembra que ela se colocou naquela situação porque ela gosta. É isso aí. Primeira coisa que você precisa pra explorar esse tipo de caverna é um pai ausente e uma mãe alcoólatra, porque ninguém que recebe amor na infância opta como isso pra um hobby. Não o canal mais popular, mas um dos que eu assisto bastante é o Caveman Hikes. Ele posta vídeo há 3 anos, mas como o cara já é bem mais velho, dá pra ver que ele tá aí há um bom tempo fazendo isso. As explorações dele são completamente absurdas, tá ligado? Ele explora bagulho com aranha, ele explora de cabeça pra baixo, mano, é uma doideira. Esse tipo de coisa que a gente tá falando aqui, isso daqui que é o modo ranqueado, tá ligado? Você vai lá, no final de semana, você tá de folga, não tem nada pra fazer? Vai lá, se enfia lá. Se enfia daqui legal, olha que bagulho da hora. Dependendo da caverna, você não precisa se preocupar muito com a vida dentro dela, porque quanto mais fundo, mais difícil é de ter algum organismo vivo que te ofereça alguma ameaça. Por vários fatores, falta de luz solar, dependendo da caverna, até falta de oxigênio, falta de alimento, então não é um ambiente muito apto pra vida. O que tem que ser a sua preocupação são espinhos que as cavernas acabam gerando naturalmente, lama, porque dependendo de onde você escorregar, meu amigo, você não tá voltando dali com vida. Espaços apertados e caminhos confusos. Esses são um dos mais perigosos. Pegamos de exemplo a Wind Cave, uma caverna aleatória que eu peguei só pra mostrar pra vocês. Olhando o mapa é muito fácil saber aonde você tem que ir, aonde é sem saída e aonde não é. Porém, vale lembrar que enquanto você está dentro da caverna, essa é sua vista. Bem agradável, né? Então se tu por algum acaso acabar errando, entrar num tubinho desse daqui, amigo, você pode acabar nunca mais saindo de lá. E eu não tô nem falando com vida, seu corpo vai ficar lá pra sempre. Não preciso nem refrescar a memória de vocês com o incidente da Nutty Putty Cave. Eu já fiz um vídeo cobrindo isso no canal. O que vocês precisam saber é que uma família saiu pra explorar uma caverna só pra curtição e as coisas acabaram desse jeito aí. Só que apesar das explorações, eu até entendo porque as pessoas ficam tão atraídas com elas, porque além de vistas maravilhosas, dependendo das cavernas que tu entrar, tem só uma parada fascinante nelas. Ó, pra vocês terem ideia como o bagulho é cabuloso. Vocês estão vendo esse mapa aqui? É da Caverna Mamute. Ele tem aproximadamente 600 e caralhada de quilômetros. Como alguém explora tudo isso? Tá ligado, mano? Me explica como um bagulho desse naturalmente se forma. Tipo, tem um buraquinho na superfície e ele vira tudo isso.
É absurdo, mano. Outro exemplo seria a Vrevna Cave. Eu com certeza falei isso errado. Que ela é uma das cavernas mais fundas de todas, com seus incríveis 2.200 metros de profundidade. Você desce esse tubinho razoável aqui pra aí você chegar no sistema complicado de caverna. Demora de 3 a 4 dias pra descer e 3 a 4 dias pra subir. É uma caverna que, até onde eu vi, ela foi totalmente mapeada e ela tem 6 acampamentos dentro dela pra você poder descansar e não implodir quando você estiver lá dentro. Eu acho que é até um pouco redundante eu falar que acidentes acontecem nessas explorações. Caralho! Quem diria? Porque uma das coisas mais perigosas durante uma exploração de caverna é água. Água da chuva, água de alguma nascente ou água no geral. Imagina aí, você acabou ficando meio entalado numa caverna. Ok, assustador, mas se você estiver suave ali conseguindo esperar ajuda, alguém vai vir, vai te ajudar ou você mesmo uma hora vai conseguir sair daquela situação. Só que agora coloca água nessa fração. Agora, filhão, sobrou nada. Ao invés de vocês imaginarem essa agonia, por que eu não mostro ela pra vocês? Um grupo de exploradores de caverna decidiu explorar a Lost John Cave. Eles estavam entrando numa seção que tinha água corrente, não era suficiente pra afogar ninguém, mas as coisas começam a ficar um pouco mais preocupantes quando um dos exploradores fica preso. O careca aí tava tentando passar pra acompanhar um amigo dele, mas ele ficou completamente entalado. E a água tá correndo por debaixo dele, mas imagina a ansiedade, porque esse nível de água pode subir assim se começar a chover. Cavernas tendem a inundar com facilidade porque elas funcionam como um tubo. A água vai sendo chupada pra dentro, dependendo de como é a entrada da caverna, e num piscar de olhos, pronto, tá tudo alagado e você tá ali preso no meio. O desespero do cara vai ficando bem mais notório na cara dele, até o momento que eles decidem puxar ele ao invés de empurrar e pronto, tava tudo bem. A saída era pro lado contrário do que ele tava indo, mas olha, cara, eu não sei como o mano ainda tentou passar quando ele viu que ele tava entalado. Porque e se ele passa? E pra sair depois? É louco, filho. É tão difícil assim ter um hobby normal, velho. Vai andar de bicicleta, vai correr na praia. Que pariu, velho. Essa é a entrada da caverna que o youtuber Action Adventure Twins estão passando. Ok, legal, tem uma água ali, mas uma caverna normal. Eles ficam um tempo explorando por ali, pá. E aí quando eles decidem sair, a entrada tá desse jeito. Pois é, né? Além de ser fácil de se perder quando isso acontece, passar por isso daí deve ser uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida, viado. Olha lá que situação agradável. Cara, que gostoso, mano. Porra, final de semana eu tô indo lá explorar uma caverna dessa. Eu já vi esse vídeo, tipo, várias vezes, mas como que alguém se submete a fazer isso consigo mesmo, cara? Não dá. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de incidentes em cavernas. Pessoas encontrando ossadas de seres humanos que nunca conseguiram sair de lá com vida. Outras coisas mais assustadoras que... Mas num hobby onde pelo menos 3 pessoas morrem anualmente só nos Estados Unidos fazendo, eu acho que isso daí é um pouco óbvio. Então vamos falar de uma das coisas mais trágicas que eu já vi acontecendo nessas explorações. Cave diving ou mergulhos em caverna é uma das coisas mais perigosas que um mergulhador pode fazer. Explorar cavernas submersas no oceano, ou alguma caverna que foi completamente inundada e nunca secou, é perigoso por infinitos fatores. A pressão da água, o equipamento poder esbarrar numa parede e acabar danificando alguma parte importante, limitação de oxigênio, aparelhos dando defeito, infinitas coisas podem acontecer. Tem que ser perfeito. E o que aconteceu aqui foi com o mergulhador David Shaw. O cara era extremamente experiente. Ele decidiu explorar uma das cavernas submersas mais fundas que a gente conhece, a Bushman Hole. Conseguiu descer até lá, só que quando ele chegou na parte mais funda da caverna, o que ele encontrou não foi o final, foi um corpo de um jovem que estava explorando a caverna antes dele, nunca conseguiu sair dali, porque ele estava a mais de 200 metros de profundidade àquele ponto, e quando ele subiu, ele decidiu que ele ia resgatar aquele corpo e devolver para os pais. Um ato extremamente nobre e ultra perigoso, mas ele tava bem confiante, o David era um cara bom. Então ele, com uma baita equipe e um amigo, o Dan, decidiram ir lá, resgatar o corpo do moleque e voltar pra superfície. Só que infelizmente, quando os dois desceram lá, só o Dan voltou. E lembra que eu falei? Essas explorações têm que ser perfeitas, mas elas não foram. Quando eles desceram, o David acabou tendo várias complicações ali com o equipamento dele. O David, que naquele momento já tinha entrado em contato com o corpo do moleque e não ia subir sem levar ele junto, mandou o Dan voltar pra superfície e pegar ajuda, mas enquanto ele tava lá embaixo, as coisas só pioraram. Esse vídeo aqui é literalmente o último mergulho do David Shaw. A qualidade, assim, é tenebrosa, não vai dar pra esperar ver muita coisa aí, mas dá pra ver que essa era a visão do cara.
Imagina você tá aí, tentando se localizar numa caverna tão escura desse jeito. Ele consegue entrar em contato com o moleque que tava lá embaixo, mas a esse ponto o equipamento dele já tava falhando, ele tava sendo envenenado pelo próprio oxigênio e é bizarro que uma das últimas coisas que ele vê é o visor do moleque que já tava ali há um bom tempo. Um dos últimos esforços que o David fez antes de partir foi amarrar ele no corpo do moleque, para quando eles fossem encontrados, os dois saíssem juntos dali. Ele sacrificou a própria vida, mas ele cumpriu com o que ele prometeu. O que, assim, parabéns, mano, mas tipo, caralho, velho, que bagulho horrível. Explorações em cavernas, seja no seco ou no molhado, são extremamente perigosas. Não importa o tamanho da caverna, mas quanto menor ela fica, é óbvio que mais perigosa ela vai ficar. E honestamente, rapaziada, eu não sei um hobby mais assustador que eu poderia falar aqui no canal que não seja esse. Isso daqui é simplesmente de outro mundo. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Caralho, acabou, né? Tristão, viado. Os próximos hobbies que a gente vai estar falando aqui não vão ser tão letais, eu acho, mas nunca se sabe, né? Só não esquece que no primeiro link da descrição tá lá o meu canal da Kik. E por hoje eu vou ficando por aqui. Mas não se esqueça de deixar a mensagem final do vídeo, que é...